Uma boa tarde, estou aqui para mais uma reflexão. Vamos conversar um pouco. Na semana passada, nós falamos sobre Jó, sobre a fidelidade de Jó a Deus. E nós vamos hoje retornar esse tema sobre a vida de Jó. Nós vamos ler no capítulo 1 de Jó, do verso 6 ao 22, que diz assim: Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: De onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: Porventura, Jó debalde teme a Deus? Acaso não cercaste com sebe a ele, a casa dele e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Agora no verso 13, vai falar sobre as aflições e paciência de Jó. Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: Os bois lavravam e as jumentas pasciam junto a eles. De repente deram sobre eles os sabeus e os levaram e mataram aos servos e a fio de espada. Só eu escapei para trazer-lhe a notícia. Falava este ainda quando veio outro e disse: Fogo do céu de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio outro e disse: Dividiram-se os caldeus entre 3 bandos, deram sobre os camelos e os levaram e mataram aos servos a fio da espada. Só eu escapei para trazer a notícia. Também este falava ainda quando veio outro e disse: Estando seus filhos e tuas filhas tomando e bebendo vinho em casa do teu irmão primogênito, eis que se levantou o grande vento da banda do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse: Nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. E o tema dessa reflexão de hoje é: nada me pertence. Você é dono de muitos bens, tem muitas posses, dono ou dona? Quais são suas posses e tudo que você tem? A palavra do Senhor diz, como Jó falou, né? Saí nu do ventre de minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Jó 1, verso 21. O ser humano gosta de sentir-se dono de coisas e também de pessoas. Ter o domínio sobre objetos e gente alegre massageia o ego de muitos. Contudo, será que alguma coisa nos pertence de fato? Jó era um homem muito rico, mas quando menos esperava, em pouco tempo, ficou na mesma situação de que quando veio ao mundo. Ele não foi o primeiro e nem o último a perder tudo.
No entanto, enquanto Jó consegue ver o cuidado de Deus apesar dessa situação, outros se desesperam e, em alguns casos, até tiram a sua própria vida. Quando se perde tudo, tem-se a impressão de que alguma coisa nos pertencia. O rei Davi escreveu: "Do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem." Ele escreveu em Salmos, capítulo 24, verso 1. A história de Jó nos mostra a fragilidade das coisas deste mundo. Tudo é passageiro, inclusive o ser humano. Diante disso, só quero convidá-lo a viver sua vida como dono de coisas, não como dono de coisas, mas como mordomo. Qual a diferença? Enquanto o dono é senhor e proprietário, o mordomo é apenas um administrador de bens que pertencem a outra pessoa. Ele é o dono e você é convidado a administrar isso da melhor maneira possível. Quando assumimos essa postura de mordomia, nossa relação com o que temos muda. Inclusive, nossos pais, cônjuge e filhos não são nossos. Eles nos são emprestados. Deus os colocou em nossa vida, mas não nos pertencem. Infelizmente, muitos acham que podem apossar-se das pessoas. Talvez, ao longo da sua vida, você venha a possuir muitas coisas, mas esteja consciente de que você partirá nu. Por isso, aproveite a oportunidade para louvar o nome de Deus em todas as situações. Se no momento você sente que perdeu algo, Deus poderá lhe dar valores melhores, como fez com Jó, depois de tirar tudo dele. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele me dá muito mais do que eu mereço. Como é na sua vida? Como você lida com os seus bens? Como você administra essas coisas? Quem escreveu essa reflexão foi Marcos Passig, mais um voluntário da RTM que sempre enviou mensagens para o presente diário da Rádio Transmundial do Brasil. E eu convido você a consagrar tudo o que você tem a Deus. Nada é nosso, nada é nosso. Essa vida também não é nossa. Ela nos foi dada por Deus. E no momento em que Ele quiser, Ele pode tomá-la. Então sejamos gratos e louvemos a Deus pelo que temos e pelo que perdemos e que muitas vezes vamos realmente ser restituídos dessa bênção de Deus na nossa vida. Que Deus te abençoe e até a próxima. Medite nisso. Você tem muitas coisas? É dono de muito? Jó também era, mas ele não tinha como sua propriedade. Ele tinha como algo de Deus na sua vida. E que assim seja na nossa vida. Um abraço.